Neste momento, o Brasil e o mundo vivem uma crise sem precedentes. Juntos, enfrentaremos esse período desafiador com solidariedade e dedicação. Teremos muitos desafios com os impactos que surgirão quando tudo isso passar. Mas somos brasileiros. É tempo de unir forças. Vamos fortalecer a indústria nacional, garantindo que o produto comprado seja feito por mãos brasileiras e matérias-primas produzidas no Brasil. Nós, da J. Serrano, há 70 anos produzimos têxteis para os lares brasileiros, feitos com os mais altos padrões de qualidade e sustentabilidade, gerando mais de 1.000 empregos diretos, cuidando de nossa gente e de nosso país. Juntos somos fortes, juntos somos melhores. Têxtil J. Serrano. Movelpar 2021. O futuro começa agora. De 20 a 23 de setembro de 2021, no Expo Ara, em Arapongas, Paraná, Brasil. Sejam todos muito bem-vindos à plataforma de conteúdo estratégico setor moveleiro. Nós estamos iniciando mais uma reunião em que a gente se propõe, e temos cumprido esse objetivo toda semana, a debater assuntos relevantes para o setor moveleiro que podem ajudar você, industrial, fabricante de móveis, nas suas tomadas de decisão. Esse é o nosso objetivo. Trazer a reflexão, trazer a possibilidade e oportunidade de, numa vida tão corrida, tão intensa como essa que nós vivemos, e vocês especialmente têm vivido isso nos últimos meses, parar um pouco para pensar não só na loucura do presente, mas nos desafios que o futuro nos impõe e como que a gente está se preparando para enfrentar esse tempo novo e esse novo normal que está se estabelecendo aí também na atividade moveleira. Esse trabalho nosso é um trabalho que é possível porque a gente conta com o apoio da Abimóvel, nós temos o patrocínio da Bernec, a Feira Formobile, Movelpar 2021, a Saerlac e a Têxtil J. Serrano. E hoje nós temos aqui um time de especialistas pronto para rugir. Os leões estão soltos, preparem-se, porque o dia de vocês, a vida de vocês não será a mesma depois de hoje. Então, pela ordem, eu vou apresentar para vocês os nossos convidados, sucintamente, porque ninguém melhor do que eles próprios para falar de si. E na sequência, então, a Andréia vai dar sequência ao trabalho. Então, eu começo com ela. Andréia Correia, ela é da Bernec, trabalha no marketing e desenvolvimento de produtos. Ela daqui a pouco vai falar mais dela própria. Nós temos também, ainda com ordem alfabética, nós temos a Camila, da Real, que também atua na área de marketing já há algum tempo. Não vou falar quanto tempo, né, Camila, para a gente não se denunciar, melhor não. Depois nós temos o Eduardo Núcio, que ele tem uma função mais eclética, né? Ele, além de ser o marketing da Carraro, ele também atua intensamente na Móvel Sul, que é uma feira importante lá do Rio Grande do Sul. E nós temos a Rosana Belo, que, além de empresária, empreendedora da indústria de móveis Belo, que tem uma autoridade incomum para falar sobre esse assunto de escritório, de home office e tudo mais, também é presidente da Movelpar, né? Sendo assim, então, Andréia, que Deus te proteja, te abençoe e abençoe todos os demais. Agora é com você. Amém! Agradeço a tua introdução. Eu acho que a gente vai ter hoje um dia incrível, com pessoas tão especiais e com certeza um papo que vai fluir bastante. Você falou sobre primeiro a gente fazer uma breve, continuar a apresentação, para depois a gente iniciar nossos trabalhos no nosso painel sobre o horário híbrido e principalmente voltado ao home office, né? Além da satisfação de estar aqui presente hoje, estou também há um certo tempo na Bernec, representando aqui a empresa hoje nesse bate-papo, e vai ser muito gostoso participar e a gente dividir um pouquinho com esse time de campeões aqui, time de peso, com certeza. Ordem alfabética é Camila. Ok. Oi, gente.
Boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. Em primeiro lugar, eu agradeço, Carlos, pelo convite e me sinto um pouco intimidada com esse time de peso que você colocou aqui, viu? Mas é uma honra a gente estar aqui podendo compartilhar um pouquinho do que a gente está vivendo, né? Que é um novo cenário para todo mundo. E eu acredito que hoje a gente vai poder compartilhar aí entre todas essas grandes empresas do setor algumas mudanças que estamos vivendo e vamos continuar vivendo aí com essa pandemia, né? O que significa esse morar híbrido? Como é que nós vamos trabalhar daqui para frente? Eu estou há um certo tempinho no setor, como o Bessa falou, mas a gente não precisa entrar nesse detalhe, né, gente? Senão vai saber quantos anos eu tenho, isso não é legal. E eu agradeço aí, estamos juntos. Eduardo? Acho que sou eu, né? Boa tarde, pessoal. Então, como o Bessa comentou, eu estou à frente aí da Carraro nos últimos 10 anos na parte do marketing e também desenvolvimento de produto, inovação. Nos últimos 4 anos também faço parte da diretoria da Móvel Sul. Então, sempre é bom a gente poder compartilhar um pouquinho, né, da nossa vivência, da nossa experiência, ainda mais esse momento único, né, sem precedentes que a gente está passando, e que com certeza vai mudar muito aí o modo de vida daqui para frente. Já está mudando, né? Então espero que esse bate-papo hoje aí ele gere muitos insights positivos para todos que estão assistindo, né? Especialmente para o nosso setor moveleiro. E já deixo aí o meu agradecimento, Bessa, ao setor moveleiro pelo convite. Presidente. Eu sou Rosana Belo, da Móveis Bela, é uma indústria que atua no mercado há mais de 39 anos e era até então focada exclusivamente ao mobiliário corporativo. E agora, com todo esse cenário que nós temos vivido, essa pandemia e tudo que nós estamos vivendo hoje, uma oportunidade que as pessoas, o uso residencial, vão poder compartilhar um pouco mais ou entrar um pouquinho mais dentro do que é o mercado corporativo, porque agora o trabalho foi para casa, a escola foi para casa, então, para nós está sendo um momento até, vamos dizer, claro que com muita dor, com muito sofrimento, mas também de evolução, né? E de poder, uma oportunidade de poder compartilhar tudo isso. Agradeço, Bessa, pelo convite e estou muito feliz por estar aqui com esse time todo e estou à disposição também. Muito obrigada. Muito bem, após todos apresentados, eu representando hoje a Bernec nesse bate-papo, eu vou ser mediadora, vindo da indústria de matéria-prima, eu acho que temos aqui representantes da matéria-prima e também da indústria de transformação, né? Mas antes da gente iniciar todo esse bate-papo, eu gostaria de colocar alguns dados que eu acho que vão ser bem importantes para a gente começar a desenhar esse cenário e também ter insights, porque eu acho que isso vai acontecer ao longo do nosso bate-papo. Eu tenho uma pesquisa de 2018, que é relativamente recente, que ela vem de um portal chamado Trabalho Portátil, que tem como base a pesquisa sobre o home office antes da pandemia, onde falava que o trabalho remoto, ele provavelmente reduziria o estresse dos colaboradores, o turnover, ele teria uma redução significativa nos custos das empresas, ele provavelmente trabalharia de uma forma mais engajada com sua equipe, atraria talentos da geração Y, e que também um levantamento falava que possivelmente os trabalhadores muito mais motivados por estarem em casa num ambiente mais seguro e com mais liberdade, de certa forma. Porém, nós tivemos um ano que estava fora de todas as previsões possíveis, né? E a gente continua vivendo esse ano de forma intensa, porque cada dia é um dia, né? E a gente vem acompanhando as movimentações ao longo deste ano tão especial e se reinventando dia a dia. Uma informação do El País da semana passada que fala que o sonho do home office inicia dessa forma. O sonho do home office vira pesadelo na pandemia. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Então, com alguns dados relevantes, falando que as pessoas, né, começaram a trabalhar mais, na Europa até 2 horas a mais e nos Estados Unidos mais 3 horas. E que isso acabou gerando um certo estresse em algumas pessoas. Então, falava-se da superprodutividade, então eu acho que é algo que a gente pode validar aqui. Teremos daqui a pouquinho a Camila falando um pouquinho da experiência dela dentro da Real como uma empresa alemã
E temos um outro dado também de um veículo alemão, que é a Deutsche Welle, Camila, que fala sobre o home office, que é uma tendência, de fato, após esse período de pandemia. Então, comentando aqui sobre a Allianz e também a Siemens, que já coloca a sua equipe em trabalho de home office e provavelmente deve dar continuidade a esse trabalho no período de pós-pandemia. A gente entende que o home office está muito ligado ao setor de tecnologia, então o Facebook já coloca que até 2021 não se volta para os escritórios, e o Google diz que possivelmente em 5 anos a gente não vai ter mais escritórios e todos trabalharão de forma remota. Então, só alguns dados para a gente avaliar o que era em 2018, né, o nosso desenho do home office e o que de fato acontece para agora. Então, eu queria começar com você, Camila, falando um pouquinho desses dados e principalmente finalizando com um órgão, com um veículo tão importante que é a Deutsche Welle, que coloca aí algumas empresas alemãs. A Rehal, como empresa alemã, se você puder falar um pouquinho da tua experiência e a solução adotada no período de pandemia e também talvez o seu input europeu sobre previsões futuras em relação a esse tema também. Com certeza, Andréa. Então, durante a pandemia, lógico, todo mundo foi pego de surpresa, né? E a gente teve que se reinventar literalmente do dia para a noite, né? É lógico que a Rehal, como multinacional alemã, ela já tinha muitas ferramentas digitais. Toda a equipe comercial já estava em teletrabalho, né? E a gente tem filiais espalhadas por todo o mundo e no Brasil em vários estados diferentes, né? Com legislações e regras diferentes durante a pandemia. Então, de uma forma corporativa, a instrução da Rehal foi preservar os nossos colaboradores, saúde em primeiro lugar. Então, com isso, todos os colaboradores que pudessem, né, estar trabalhando de sua casa, automaticamente a Rehal já redirecionou. E com o nosso departamento de IBS, que é o nosso departamento de tecnologia, eles conseguiram remanejar para aqueles que não tinham um notebook, não tinham os recursos adequados para trabalhar home office, eles foram lá e conseguiram esses recursos realocar de forma rápida e fácil na residência dos trabalhadores. Mas o que a gente percebeu? Que além disso, que é uma coisa mais em relação aos recursos e ferramentas digitais, esse foi o mais fácil, né? Mas o que era difícil? Como esse profissional tem a estrutura necessária na casa em termos de ambiente, em termos de ergonomia, em termos de silêncio, né? E como ele se sente em relação a isso, né? Porque a gente entrou numa pandemia onde a questão emocional foi muito importante também para os nossos colaboradores, porque ninguém sabia o que ia acontecer, né? Então, a gente estava lidando com vários fatores ao mesmo tempo. Então, o que a gente percebeu? Que a gente precisava, em paralelo, implementar uma cultura dentro da empresa que dissesse para esses funcionários, está tudo bem trabalhar de casa e é possível. E a gente vai te ajudar. Né? Então, a gente criou alguns slogans, né? Como vocês podem ver aqui atrás. Então, superando barreiras, junto retomaremos mais forte. E através desse slogan, a gente criou uma série de ferramentas. Então, canais de comunicação, como o Telegram, a gente criou uma homepage onde os funcionários poderiam entrar e entender tudo o que estava acontecendo na empresa. A gente colocava sugestões de alongamento, e-books, músicas, sugestões de leitura, vídeos. Então, a gente começou a ter uma nova forma de se comunicar com os nossos colaboradores, né? E isso foi muito importante. Em paralelo, a gente percebeu como a comunicação dos líderes direto é importante. E esses líderes, esses gestores, precisariam estar aptos a gerir uma equipe com motivação, com acolhimento, com comunicação, remotamente, né? Então, a gente também forneceu para os gestores e intensificou com esses gestores a importância de comunicação, implantou uma campanha lá dentro que você tem que estar próximo da sua equipe, mesmo estando longe, né? Então, assim, tudo isso foi muito intenso, né? Então, quem fala que trabalhar home office é trabalhar pouco, gente, está muito enganado, porque a gente trabalhou bastante e vem trabalhando, né? E o que a gente percebeu? É lógico que a gente entende que foi uma ação pontual durante a pandemia, porque é aquela coisa, né? Ah, mês que vem acaba. Ah, daqui 10 dias, daqui 15 dias. E estamos falando que já estamos em setembro e continuamos home office e não sabemos quanto tempo isso ainda vai perdurar, né? Então, o que a gente percebeu? Bom, vamos começar a aprimorar isso. Então, a empresa como um todo, ela contratou uma consultoria para entender. E aí? Qual que é o futuro? Como é que vai ser? Como que as pessoas estão
Tá tudo bem para as pessoas continuarem? Elas têm o que elas precisam? O que a gente precisa investir? O que a gente precisa mudar em termos de cultura e liderança e comunicação para estar aptos a esse novo formato? E tem um site que chama Oberlo, se eu não me engano, depois eu posso compartilhar aí com o Carlos, ele dá uns dados muito legais. Então, antes da pandemia, são mais atuais, né? Então, assim, antes da pandemia, a gente já tinha 3,8 milhões de brasileiros que trabalhavam home office, né? Então, assim, pelo tamanho do nosso Brasil, ainda é pouco. E, de repente, teve um aumento significativo pontual. E existe uma previsão de que 30% vai permanecer, vai ter um crescimento de 30% permanecendo em home office pós-pandemia, né? E essa pesquisa, ela tem uma amostragem onde ela foi consultar essas pessoas e entender. E aí? Vocês querem continuar, vocês têm estrutura, vocês se sentem mais felizes, como é que é isso, né? E 98% dos profissionais preferem trabalhar em casa. Por quais motivos? Por esse que você falou, as pessoas conseguem, estar mais felizes, né? Eu acho que 2, estar próximo da sua família e conseguir, né, acoplar tudo isso de uma forma mais fácil do que antes, onde a gente tinha o nosso problema de mobilidade, principalmente em grandes centros. Né? Aqui, minha gente, era 1 hora para ir até, assim, poucos quilômetros em São Paulo, né? Vocês que estão em regiões, assim, mais abençoadas, vamos dizer assim, essa mobilidade não era uma questão. Mas aqui, a pessoa já chegava cansada, já chegava desgastada e aquilo que você falou, chegava estressada, né? Então, outro dado que esse portal dá é isso, as pessoas estão menos estressadas, né? Então, eu acho que, com base em todas essas estatísticas que existem aí por empresas, por profissionais, por consultorias, a gente entende que isso é uma tendência. Talvez não 100% das pessoas em home office, porque tem pessoas que não se adaptam, que preferem estar no ambiente de trabalho, que precisam estar no ambiente de trabalho. E aí entra todos os motivos que a gente já ouviu falar aí, neste momento, que é muita gente na casa, não tem um ambiente adequado, a criança que está ali, né? Eu falo pelo meu filho, começa a gritar, mãe, né? Então, assim, tudo vai depender de cada constelação familiar aí, de cada ambiente, e que as pessoas vão se adaptar. Então, por isso que precisa ser híbrido. Então, aqueles que não puderem, não quiserem, vão para o trabalho, né? E é lógico que no trabalho a gente vai ter que oferecer, e já está oferecendo na real, todas as condições adequadas, com toda a segurança para isso, né? E lógico que a gente já está estudando para verificar aí uma política de home office, ou como eles estão chamando de teletrabalho, para os colaboradores, nem que seja parcial. Então, alguns dias home office e alguns dias em casa. E outros em casa. Camila, excelente colocação, e eu vou pedir para que daremos continuidade com a Rosana, porque eu acho que o que você colocou foi um input interessante, real, de como vocês estão lidando dentro da companhia, de uma companhia internacional, e também seguindo algumas estatísticas mundiais, e como é que isso se resulta no dia a dia, e como é que é esse mobiliário híbrido, Rosana? Porque isso deve estar batendo aí no dia a dia de vocês, na hora de executar e transformar esses inputs todos em resultado, em ferramenta de fato de trabalho. Como é que é esse office que já não é do jeito anterior, como era antigamente, e como é que é esse home office híbrido que tem que muitas vezes dividir o espaço que não é só do business também com esse ambiente familiar que tem talvez um homeschool envolvido aí. Tá, então vou falar assim. Qual é o conceito, como que nós desenvolvemos um mobiliário pensando no corporativo, pensando em empresas? O que nós temos que proporcionar ao colaborador no ambiente de trabalho? Nós temos que otimizar a saúde, o bem-estar. Então, existem normas que regulamentam. Então, quando as pessoas pensavam no mobiliário para casa, para o home office, elas, para um uso doméstico, isso não era relevante. Então, as pessoas assim costumavam ter uma bancada, né, uma mesa assim, muito residencial, sem o conceito corporativo, que é regulamentado por normas de altura máxima, altura mínima, um espaço para as pernas, um quesito de bordas, até o material utilizado, né, a chapa, por exemplo, nós usamos um material antibacteriano, porque a pessoa não pode ter ácaros, fungos. Então, nós sempre pensamos na saúde do colaborador. As cadeiras também são cadeiras de alta performance, porque as pessoas precisam estar bem posicionadas,
fazer um ângulo de 90 graus com as pernas, né? Não pode causar inchaço, varizes. Então, nós até classificamos, tem cadeiras profissionais e cadeiras de uso doméstico, né? Uma cadeira, e isso era muito bagunçado. Quando as pessoas iam para o trabalho, elas tinham uma qualidade, uma preocupação com isso, e elas ficavam muitas horas. E trabalhavam pouco em casa. Eram poucas horas crianças fazendo tarefa, né? Então, isso era uma coisa muito distinta. Residência e escritório eram dois mundos, vamos pensar assim. Mas não foi só agora durante a pandemia. Isso já vem sendo, já vem mudando esse formato. Na verdade, o escritório, com a tecnologia, porque quem dita a regra da evolução do mobiliário é a tecnologia. Conforme os equipamentos são desenvolvidos, o mobiliário tem que comportar essa tecnologia. Então, cada vez mais, os espaços começaram a mudar. Começou a se formar coworking, espaços compartilhados, o metro quadrado se tornou muito caro, então os escritórios foram reduzindo. O custo também de contratação, de locomoção para o trabalho, tudo isso é considerado, né? E muitos profissionais liberais, na verdade, o escritório ele estava sendo considerado assim, o apelido de onde você trabalha, né? Interessante colocação, o apelido de onde você trabalha. Porque hoje você trabalha com celular, com notebook, não importa, pode ser na beira de uma piscina, né? Verdade. Então, esse conceito também teve um contraponto dentro das empresas, que foi o quê? As pessoas também passam muitas horas no ambiente de trabalho. E ele também começou a tirar aquela cara formal, sisuda, sabe? De uma coisa muito séria, muito previsível. Porque, por exemplo, muitos edifícios comerciais, não é verdade? Então, precisa ter uma área de descompressão. Senão parece que você está enjaulada, parece que você está presa. Você quase não se inspira. Você não tem uma inspiração, porque você olha para uma parede, você, né, fica um universo muito pequeno. Fica a rotina muito grande, monótona. Então, dentro do design do mobiliário corporativo, eu senti a necessidade e nós fomos evoluindo para que esse móvel ficasse menos duro, mais aconchegante. Então, por exemplo, eu tenho uma cadeira de trabalho, mas eu posso ter uma poltrona na minha sala, porque eu posso querer relaxar, eu posso querer ler uma revista, um jornal, não na minha cadeira de trabalho. Eu mudo de ambiente e isso me oxigena, eu penso diferente, né? Então, isso é saudável. Então, você ficar muitas horas sentado no mesmo lugar, não é bom, é enfadonho isso, né? Então, você dá uma caminhada, você muda, você vai atender alguém, você senta num estar, numa área coletiva. Muitas empresas têm isso hoje. Então, esse design híbrido, ele já começou a existir. Quando o home office acentuou, agora depois da pandemia, as pessoas sentiram o seguinte, em casa foram trabalhar na mesa da sala de jantar. Então, a sala de jantar, ela tem uma altura diferente da mesa de trabalho, né? Ela é mais alta, então a pessoa já começa a ficar com o ombro, a altura já é outra. Um dia vai, 2, 3, né? Agora vamos pensar na empresa. Eu faço uma mesa de reuniões. Por que essa mesa de reuniões não pode ser a mesa de jantar? Então, o design híbrido é isso. Eu faço um armário. Por que esse armário tem que ser de escritório e não pode ser de uma biblioteca, da minha sala, da minha estante, não pode ser um louceiro? Não sei, é um móvel. Ana, então, você está afirmando que, de certa forma, o móvel de escritório, que ele tem tantas regulamentações, tanta restrição, ele já vinha bebendo na fonte do residencial como referência, né? Buscar esse aconchego, enfim, até motivado muitas vezes pelo que você comentou, tecnologia, é muito fio, de repente você já não tem mais fio, tem um celular que você pode levar para os locais e bebe na fonte do móvel residencial. E aí eu vou aproveitar o gancho, vou pedir a colaboração também do Eduardo para comentar como é que é o contrário. Qual é a resposta do móvel residencial no momento onde ele inspirou tanto o móvel
corporativo e neste momento ele precisa atender de forma bastante restritiva, ergonômica, com qualidade, o dia a dia no home office e principalmente de forma muito rápida. As pessoas aconteceram, ninguém se planejou para isso, deixamos de viajar e de repente começamos a comprar móveis, né? Para atender a escola da criança, para atender o trabalho de casa. Como é que você vê isso dentro do universo do residencial? Eu acho que a Rosana estava colocando muito bem isso, né, Andréia? O Brasil, na verdade, nós não tínhamos a cultura do home office, né? Então, basta ver pelo nosso jeito de morar, pelas nossas casas, pelas plantas dos nossos apartamentos, né? Não existe um espaço pensado para o trabalho dentro da nossa casa. Então, isso não é uma cultura nossa. A verdade é que a gente fez uma adaptação momentânea, né, das áreas comuns e transformamos aí no nosso office, né, no nosso trabalho. Então, como a Rosana comentou, a mesa da cozinha, das nossas refeições, a sala de jantar virou nossa mesa do escritório. O sofá da sala virou nossa estação de trabalho, né? Então, na verdade, na primeira semana, nos primeiros 5 dias, funciona muito bem. Mas aí depois começa dor nas costas, começa o mal-estar, aquela coisa toda, né? Eu acho que é justamente aí, nesse mal-estar, nesse desconforto que a pandemia gerou na gente, é que está a oportunidade da nossa indústria, né? Eu acho que é um momento único, é um momento incrível para que a gente se reinvente, né? Eu acho que mais do que nunca nós precisamos fazer, nós como indústria agora falando, fazer uma leitura do comportamento do nosso consumidor nesse momento em que ele está em casa, que ele está trabalhando em casa, né? Para que a gente possa propor soluções para eles, né? Então, acho que é diferente de outros momentos em que a gente produz e joga para fora, a gente vai lá fora, entende aquilo que o consumidor está precisando nesse momento, se reinventa e propõe para ele uma solução de tudo aquilo que ele está passando, né? Eu vejo o seguinte, Andréia, hoje as empresas, elas basicamente elas estão divididas em 2 grupos, né? Eu acho que uma parte delas são aquelas que estão paradinhas, fazendo a mesma coisa, que é a grande parte, acho que 90% dessas indústrias, né, esperando para ver o que vai acontecer com o mercado para tomar uma decisão, para tomar uma atitude, para mudar sua linha de produtos, né? E uma pequena minoria de empresas um pouco mais visionárias que já ligou ali um alerta, já tem alguns insights que começaram a trabalhar para tentar propor para o consumidor essas soluções que ele está precisando e que talvez muitas vezes ele nem sabe, né? Ele fez essa adaptação na casa dele e está achando que está tudo bem. Só que como isso está durando muito tempo, ele está começando a sentir esse desconforto e não está entendendo o que está acontecendo, né? Então cabe a gente como indústria mostrar para ele e propor essas melhorias, né? E o legal é que é o seguinte, a gente não está falando só do home office, né? É que o home office foi a primeira coisa, o primeiro baque, o primeiro choque que a gente teve quando a gente foi praticamente empurrados para dentro de casa, né? Mas a partir do momento em que a gente toma esse papel de observadores, a gente começa a analisar o dia a dia desse consumidor que agora está dentro de casa, a gente vai ver que ele trabalha suas 8, 9 horas por dia, mas as outras 16 horas do dia ele convive no mesmo local, né? Então não é só o móvel de home office. Quando a gente começa a observar isso, a gente vai ver que tem muita oportunidade para as nossas indústrias, né? Então a gente percebe que desde o momento em que o nosso cliente, o consumidor, enfim, ele entra na casa dele, a maneira ou onde ele vai colocar o calçado dele, que já não é mais no cantinho ali da porta, precisa de um lugar para isso. E por que não o móvel não vai resolver esse problema para o consumidor, né? Então, é desde o momento que ele entra na casa dele ou que ele acorda de manhã até o momento que ele vai dormir, surgiram uma série de necessidades que eu acredito que o móvel pode resolver. Então, eu acho que para nós da indústria cabe uma mudança muito grande do mindset, que a gente vai parar de pensar em produzir móvel para sala, móvel para cozinha, móvel para o quarto. Sai o substantivo e entra o verbo. A gente vai produzir móvel para cozinhar, para se divertir, para trabalhar, né? Então, acho que é mais ou menos essa mudança que nós, como indústrias, algumas estão fazendo, outras ainda estão esperando, mas que devemos todos fazer, né? Eu tenho aqui um caso, agora eu não consigo me lembrar a empresa, que há uns 15 dias atrás eu assisti uma live também, se não me engano é a Lago, que é uma indústria italiana, né, muito visionária, onde os designers comentaram que eles estão reeditando uma coleção muito antiga de biombos, porque eles perceberam que tinha muita busca por um produto que já não era mais produzido.
Porque as pessoas precisavam, nas reuniões online, esconder aquilo que estava atrás para não ficar desconfortáveis, né? Então, ó, surgiu mais uma demanda que a indústria poderia suprir, né? Nós mesmos aqui na Carraro, né, falando de um exemplo mais nosso, mais prático, como todas as indústrias, a gente tinha um calendário de lançamento de produtos, né, que começava lá no início do ano com a própria Móvel Sul, que foi adiada, mas a gente mesmo assim lançou a nossa coleção tradicional de produtos e nesse tempo em que a gente estava trabalhando em casa ou se revezando aqui com a empresa, a gente entendeu essas necessidades, percebemos isso e a gente lançou uma coleção de produtos que não era produto específico que a Carraro já vinha desenvolvendo ao longo dos anos, mas a gente deu uma guinada assim e lançamos uma coleção pensada nesses consumidores que estão em casa agora e percebendo essas necessidades, né? Então, poxa vida, se ele precisa de um local para colocar o calçado, pode ser um móvel, mas não pode ser um tipo de móvel só, porque nem todo mundo tem espaço para colocar o móvel do lado da porta. Alguns têm que colocar o móvel atrás da porta, ou quem sabe pendurado na porta, né? Então, o pensamento tem que mudar, né? Não é mais o substantivo, e sim é o verbo agora. Então, é mais ou menos essa experiência que a gente teve a nível de desenvolvimento de produtos, né? Nesse período aí um pouco conturbado, né? Não, perfeito. Acho que você fez uma colocação, viu o Bess dando palminhas, eu também faço palmas dele pelo que você falou. Você acha que traduziu de uma forma sensacional, que na verdade móvel é uma solução. Eu acho que a gente tem que pensar móvel como solução e pensar no dia a dia do nosso usuário, de como que ele usa o espaço. Porque o espaço mudou. Primeiro ele super se integrou, agora ele de novo precisa de uma certa intimidade e a gente está no momento onde precisa de um espaço que tem inclusive distanciamento, no ambiente que seja ele comunitário ou até mesmo na nossa casa. Então a gente precisa de espaços adequados ou soluções adequadas para diferentes situações. Então isso é muito sutil e muito rápido. Eu vou dar também um testemunho nosso aqui da área de matéria-prima. Na Bernec, nós acabamos buscando superfícies. A Rosana comentou perfeitamente sobre higienizantes, sanitizantes. Então, assim, esse é um tema que hoje talvez esteja mais à frente do que a própria estética em si. Então, a estética é importante, mas a solução de limpeza, ela está em primeiro lugar. Eu imagino que isso deva acontecer também para a Camila, que também trabalha com solução de acabamento, né, para mobiliário, e como isso é um detalhe que é um detalhe de muita importância para justamente gerar a estética do móvel, né, entre outras soluções que devem estar surgindo por aí. Eu acho que a Camila também pode trazer um pouquinho desse universo de solução da matéria-prima como solução, né? Não, com certeza. Eu acho que todos colocaram muito bem. Agora, a nossa vida é dentro de casa, né? Então, trabalhar, estudar, malhar, né? Então, assim, como é que nós vamos oferecer no metro quadrado todas essas alternativas? E o Eduardo colocou brilhantemente, é isso, né? Eu acho que a indústria de móveis vai ter que oferecer, porque realmente as pessoas estão descobrindo seu lar, né? Estão tendo um relacionamento com o seu imóvel, né, de uma maneira diferente. E muito importante não é só as soluções que vão ser oferecidas, mas como elas vão ser oferecidas e com quais matérias-primas. Então, com quais facilidades, com quais benefícios. Então, limpeza, digitalização, porque aqui é aquilo, né? A gente pode ter um móvel onde você consiga carregar o seu celular de uma forma mais fácil. Então, essa parte toda de automação, porque a gente sabe que muitos fios não vão ser legais. Então, assim, eu acho que existe, Andréa, muitas possibilidades para se pensar. Essa do biombo, achei o máximo, realmente faz sentido, né? Porque se você não vai fazer uma obra assim, vai fazer uma reforma na sua casa, a gente pode oferecer soluções que sejam mais práticas e mais fáceis. E eu acho que a parte tecnológica também, né, Andréa? Porque a pessoa está em casa e ela está tendo que dividir o seu tempo entre trabalhar, cuidar da casa, cuidar do filho, estudar com o filho, né? Estar junto, principalmente das crianças menores que requerem esse esforço, cozinhar, porque às vezes a pessoa que antes o fazia não faz mais, não tem restaurante e tal. Então, assim, ela precisa que tudo seja de forma mais fácil e mais prática. E eu acho que a tecnologia vem também somando a isso. A gente já estava, eu acho que nesse caminho de tecnologia, e agora eu acho que demos um salto quântico, né? Então, por exemplo, a gente criou um portal para cliente fazer, né, portal de clientes para que eles possam fazer essa compra e acompanhar o seu pedido mais rápido. Então, todas essas facilidades que venham agregar
facilidade, inclusive até valor na cadeia moveleira vão ser importantes, né? Principalmente para o segmento moveleiro, porque eles vão precisar agora, como o Eduardo falou, eles vão precisar entender agora quais que são as novas necessidades desse novo modo de vida, estilo de vida, desse novo morar, e vão ter que focar todos os seus esforços em criar mobiliário, em criar soluções, vamos dizer assim, para atender esses consumidores, né? Então, a gente precisa fornecer para eles tudo que for mais fácil para que eles possam focar aí suas energias e esforços nesse conhecer, nessas necessidades do novo consumidor. Vou aproveitar seu gancho, Camila, porque foi bem oportuno você ter falado sobre a questão do serviço, né? Mais uma vez, a Real colocando como tem se aproximado do seu cliente de forma online, porque a gente tem restrição, inclusive, de visita, de ponto de venda e tudo mais. Aí vai minha pergunta para a Rosana e também para o Eduardo, aí fiquem à vontade de quem pode começar, sobre realmente como que tem sido a procura das soluções, porque elas estão acontecendo, a compra vem acontecendo, porque a casa teve que se modificar, o escritório teve que se modificar. Como é que tem sido esse atendimento de forma online, ágil, né? Porque a gente precisa se adequar também às ferramentas de acompanhamento de pedido, no e-commerce, em marketplaces. Então, assim, gostaria de saber a experiência de vocês também nesse sentido, que também foi acelerada pela questão da pandemia, né? De achar outras formas de se comunicar com o cliente e outras formas de comercializar também. Bem, posso responder assim. Por favor, Rosana. Obrigada, gentlemen. Mudou muito a forma de comercialização, né? As pessoas foram para casa, deixaram de ir à loja, um ponto de venda, e começaram a comprar muito via internet, e-commerce. E o produto para e-commerce também, ele é um produto que não é o mesmo que você compraria às vezes numa loja, porque ele tem que ser pensado no transporte, ele tem que ser pensado numa montagem, que a pessoa em casa seja capaz de montar o seu móvel, né, independente de ter essa ajuda ou não. Então, isso mudou muito. E o que aconteceu também? Isso que eles estavam falando do estresse, que você estava falando da tua pesquisa. Então, às vezes, não é você ter o mobiliário, é o espaço em que você está. Porque se você não tiver, você pode ter até um conforto, uma qualidade, mas você tem que ter uma privacidade para você se tornar produtivo. Você vai ter que também ter uma disciplina com horários, não é verdade? Até de dar atenção com o filho, com outras pessoas. Mais ou menos aqui agora. Eu estou numa rotina no meu trabalho. Eu tive que dizer, não me incomodem, agora eu estou... E eu acho que isso em casa é mais ou menos assim, né? Tal hora, né? A gente pode dar um break, sai, vai para o banheiro, vê como é que estão as coisas, né? Volta. É importante isso, essa rotina. Senão você vai trabalhar demais, vai se perder nas horas, vai entrar numa estafa, e isso não é produtivo, né? Então, na verdade, assim, quem já estava, como eu disse, dessa mudança do mobiliário, vem mudando já ao longo dos anos, vem mudando a forma de comercialização, a internet já está aí, está crescendo, agora ela deu um boom, mas ela vem crescendo frequentemente já há algum tempo, não é verdade? E essa mudança do mobiliário híbrido de ser um mobiliário multifuncional. Porque o móvel, a pessoa compra e faz dele o que ela quer. Não adianta você falar, esse móvel é para isso, é para aquilo. A pessoa vai usar da forma que para ela atenda a necessidade dela, né? Então, é muito particular. E o bom da casa é que a pessoa tem essa liberdade. Ela tem a liberdade de comprar o que ela gosta, né? Então, na mudança do mobiliário mesmo, por exemplo, se eu pensar numa empresa, muitas empresas têm um padrão de cor, um padrão de acabamento no revestimento do mobiliário, que dá sequência. Na casa, não. Na casa, os móveis são peças únicas, a pessoa compra aquilo que ela gosta, aquilo que vai conectar com o mobiliário que ela já tem em casa, né? Que é uma questão de estilo. O perfil do consumidor também é outro, geralmente são mais jovens, eles não querem nada parecido com o que tem na casa dos pais, eles querem uma coisa que se pareça com eles, não é verdade? E uma coisa interessante que eu percebi é que o usuário
não é necessariamente o consumidor. E aí é que foi legal o conflito, porque quem compra é o consumidor, né? Então, a pessoa ia lá numa loja e comprava um móvel, mas às vezes não era para ele usar. Às vezes era para um filho, para a esposa, para outra pessoa. E nesse momento de pandemia, ele teve que usar o móvel, ele passou a ser um usuário. Então, até então, ele comprava o que ele gostava e o preço que ele pensava no preço. Vamos pensar, 2 fatores. Agora não. Agora as pessoas ficaram mais críticas, porque elas foram usar o que elas compraram. Isso mudou. Então, eu vou falar da empresa, vou falar da Belo, que fabrica mobiliário corporativo, eu fabrico cadeiras profissionais. E eu nunca vendi cadeira pela internet. Falava para mim, imagina, sem chance, é só China, China, China. Quando o consumidor foi usar a cadeira, ele ficou exigente. Eu estou vendendo cadeira pela internet, pela primeira vez na vida, inédito. Mesmo a mesma cadeira fabricada no Brasil, sendo um valor superior, vamos pensar em algumas opções, mas o consumidor conseguiu identificar a qualidade no produto. Ele está mais exigente, ele vai procurar a fonte, ele vai procurar qual é a fábrica, ele vai procurar um histórico. Ele começou a investir, ele deixou de consumir e começou a investir, porque ele precisa dessa qualidade, desse conforto, para ele se tornar mais produtivo e porque ele está investindo o dinheiro dele. Ninguém mais está rasgando dinheiro. A pessoa vai comprar alguma coisa, ela quer comprar algo que tem um valor. Não para dizer, eu comprei lá uma cadeira. Não é status, é necessidade e de conhecimento de causa, né? Porque você vai realmente usar aquele móvel, aquele espaço, né? Então, mudou o critério de avaliação. As pessoas estão comprando mais conscientes, estão comprando melhor. Né? E como a indústria de imobiliário corporativo sempre foi um produto que não era o primeiro preço. Não era o primeiro preço, porque eu tenho tantos quesitos de normas que, pelo contrário, o móvel acaba sendo mais caro. Porque não é a proposta de ser uma cadeira, é o que ela vai te oferecer. É a resistência, a durabilidade, a garantia. E isso antes não era valorizado para um escritório em casa. Residência não era valorizado, né? O que aconteceu, que eu tenho acompanhado também nas pesquisas? Muitas empresas, até bancos, fundos, eles liberaram para os funcionários, colaboradores levarem as cadeiras de trabalho deles da empresa para casa. Só que depois, como a Camila falou, de repente, não sabia quanto tempo, né? Tinha que voltar. Então, volta a cadeira, mas aí como é que eu faço? Eu preciso comprar uma cadeira adequada. Então, a gente vai vendo tudo isso. O mobiliário, ele é uma solução e hoje ele está sendo mais valorizado. Então, isso é bom para a indústria, é bom para os fornecedores, né? E é bom para o consumidor, quer dizer, é bom para todo mundo. Então, no meio de uma tempestade, de uma pandemia, a gente precisa compensar um pouco esse sofrimento, esse estresse. A gente precisa se permitir fazer algo por nós. Porque se a gente estiver bem, cabeça boa, corpo bem, saudável, nós vamos conseguir passar por isso e vamos sair fortalecidos. Né? Vamos sair muito melhores. Porque, infelizmente, o sofrimento faz evoluir. Você tem que considerar toda essa tragédia como uma oportunidade. E muitos negócios têm surgido, e as pessoas muitas empresas têm crescido, profissionais, né? Porque estão vendo como uma oportunidade. Essa oportunidade mora no nosso casulo da nossa casa, né? Então, Edu, falando um pouquinho da casa, de soluções que trazem esse conforto, esse bem-estar, também na sua experiência com a Carraro, principalmente levando em consideração essa nova comercialização, né, esse novo contato com o consumidor online, e que ele continua com o mesmo desejo desde sempre, que é manter a casa como um casulo, um lugar como a Rosana falou, de se restabelecer fisicamente, mentalmente, e o móvel, mais uma vez, como solução e oportunidade para fazer com que isso aconteça.
além desse boom online que está acontecendo, que já vem acontecendo já há alguns meses, né, por questões da pandemia, isso gerou na gente, né, na indústria, uma série de preocupação. Como você comentou da questão logística, né? O cliente desde sempre quis comprar e receber, se possível, na hora seguinte, né? Então, agora que as compras se acentuaram, ele não perdeu esse desejo de receber o quanto antes. Então, a gente vem se preocupando muito com essa questão logística, do prazo de entrega do produto. Então, isso ficou muito acentuado, mas a gente se preocupa também muito na questão da montagem do produto. Então, a gente teve que repensar muito o produto. Então, olha como essa pandemia nos ajudou a melhorar em muitas outras coisas, né? Então, tem alguns itens aqui na nossa empresa que a gente, inclusive, começou a mandar para o consumidor até com a chavezinha para ele poder montar, porque até então são itens maiores, armários, então ele ligava para o montador ia lá e resolvia o problema para ele. Mas uma pessoa não pode mais entrar na minha casa, só minha família fica na minha casa agora. Então é eu que tenho que montar o meu produto, né? Como é que eu vou montar se eu não tenho ferramenta? Então a gente teve que repensar. Então vejam como até o serviço ele ampliou agora, né? Eu vou ter que dar até a solução de montagem para o meu consumidor. Não basta ser fácil, mas eu tenho que ter a ferramenta para montar. Então a gente começou a se preocupar bastante com isso também. E até do antes da compra, né? Como é que eu vou mostrar o meu produto para o meu consumidor nessa era online? Não basta ter uma fotinho bonita do meu produto, né? Isso já passou, isso aí é o do antes, né? Então a gente começou a fazer uma leitura um pouco melhor do que o consumidor quer ver quando ele está buscando um produto. É só uma foto? É um detalhamento mais específico da medida? É uma descrição um pouco mais detalhada do produto? Então a gente começou a perceber que a venda do móvel na internet, ela estava muito deficitária, ela precisava melhorar muito, evoluir muito. Isso aconteceu muito rápido, né? Algumas indústrias não perceberam ainda, mas a gente está nesse processo de melhoria também. Então, não é só produzir e mandar para fora, né? A gente tem que se preocupar também com todos esses serviços que acabam acompanhando aí o nosso produto, né? Fala-se que a pandemia, né, ela na verdade não criou nada novo, na verdade somente acelerou alguns processos, né? acentuou. Isso e perfeito, ficou mais evidente perfeito. E a gente com mais consciência disso tudo, né? E eu acho que é interessante estarmos aqui falando móvel, matéria-prima, móvel para home, que já agora é móvel para office, e que já não tem mais muita restrição. E eu acho que talvez agora, gente, estamos aí quase faltando 10 minutinhos para as 6 horas da tarde. Que tal a gente abrir um espaço para as pessoas que estão participando junto com a gente aqui ao vivo, que tem umas perguntinhas que aconteceram. Bessa, vou passar a palavra para você, para gerenciar aí essas perguntas que estão acontecendo. Eu vou soltar aquele tradicional. Estava tão boa a conversa. Dá para ficar mais uma hora aqui tranquilo, né, Bessa? É verdade, assunto tem e know-how por essa equipe incrível não falta. Bom, vamos dar sequência então. Tem uma pergunta aqui do Nilson, que gostaria de perguntar aos fabricantes de imóveis o que isso impactou no modelo de negócio da empresa, da sua empresa no caso. Programação de produção, logística e matéria-prima, e como está sendo o processo de criação, além dos aspectos de higiene, conforto e outros. O que faz o designer nessa hora? Que integração está sendo feita? Uma perguntona que eu acho que a Rosana e o Edu podem nos ajudar aí. É só dizer para as demais pessoas que quiserem fazer suas perguntas que aproveitem esse intervalo. Pois não. Rosana, você quer começar? Não, dessa vez eu vou deixar você foi tão gentil. Na verdade, eu acho que a gente meio que falou um pouquinho dessa questão, né? Eu acho que vou me colocar agora no papel de criador, que eu também cuido dessa parte aqui na empresa, né? Eu acho que a gente teve que prestar um pouco mais de atenção no nosso consumidor, né? A gente teve que limpar um pouco a nossa mente do que vinha sendo feito até então e começar a observar um pouquinho mais o consumidor em full time dentro de casa, né? Isso muda um pouquinho a maneira como a gente observa ele, né? Que não é só a questão das 8 horas de trabalho, mas são também das 16 outras horas de convívio com os outros integrantes da casa. Então isso mudou na parte de criação e eu acredito que para a empresa também, como eu citei, mudou muita coisa, não só na questão logística, né, da rapidez, enfim, da adaptação do produto, né, porque o consumidor não está comprando a mesma coisa que ele
comprava antes. Alguns até estão, porque estando dentro de casa, eles começam a perceber a falta de alguns produtos que eles não tinham, né? Então, isso também acabou vendendo alguns produtos que as empresas já faziam ao normal. Mas eu acho que a empresa ela teve que se adaptar a essa nova demanda de produto, que não era algo comum para a gente, né? Então, é um outro tipo de produto, é um outro tipo de medida de peça dentro da fábrica, é um novo estoque de produto que tem que ter para fazer uma entrega mais rápida, né? Então, acho que houve aí uma adaptação de todas as partes, pelo menos aqui falando da Carraro, né? Tem uma pergunta do Carlos Bessa. Rosana, você quer falar? Não, pode perguntar. A minha pergunta é assim, o que a gente viu aí, entre tanta coisa boa que vocês falaram, é que existe um novo padrão de exigência, um novo padrão de consumo, uma nova necessidade para ser suprida. A minha pergunta é, como que a gente faz para integrar nesse processo de atendimento dessa necessidade essa cadeia que depende tanto de si e entre si, mas que não necessariamente interage tão bem entre si, que é fornecedor, fabricante e lojista? Como que vocês entendem que isso seja possível traduzir do discurso para a prática? E aí acho que a pergunta vale para todos. Inclusive para você, Andréia. Eu posso falar um pouquinho sobre... os outros dois, André e a Camila, são fornecedores, né? Então, eu vou dizer um pouquinho eu como indústria. Como eu disse, o consumo mudou. Então, as vendas para as lojas diminuíram, mas, em compensação, a internet quase que dobrou, ou mais que dobrou. Então, de repente, depois dos 60 dias da pandemia, a demanda aumentou demais. Então, eu não sei se ninguém estava apostando nisso, ou acharam que fôssemos ter uma recessão muito grande, e ao invés de contratar, aumentar a capacidade, foi diminuída, que hoje nós estamos enfrentando dificuldade na aquisição de matéria-prima. Então, a gente não sabe, porque é uma cadeia, como você falou, né, Bessa? Então, agora descompensou. Então, porque assim, a indústria, ela faz um outro turno, só que ela está esbarrando na contratação de mão de obra. Então, no primeiro momento foi um desemprego, uma demissão. Hoje, não se consegue contratar mão de obra. Então, sem mão de obra, você não aumenta a produtividade. E não se consegue comprar matéria-prima além do que já era programado. Então, eu estou, assim, pelo lado de indústria, até feliz que, em meio a uma tragédia, as vendas estão aquecidas. Isso é um bom sinal, porque nós temos uma economia e todos nós, a vida custa a todos e precisamos produzir e sobreviver. Mas estou com muito receio de perder esse time, né? Porque, de repente, esse consumo não vai durar a vida inteira. A hora que as pessoas adquirirem o que elas precisam, elas não vão comprar por comprar. Elas vão comprar o que elas precisam no momento que elas precisam. E será que nós não vamos perder esse time? Né? Então, eu acho assim, agora eu devolvo para os fornecedores o que vocês estão pensando. Nós estamos aqui tendo que suspender vendas, eu não me lembro, eu estou há 33 anos no mercado, não me lembro de ter vivido um momento de ter que falar, não vou te atender, não posso mais vender. E perder um momento mágico desse, eu queria muito uma resposta, queria ouvir os fornecedores. Mas, Rosana, eu até não estou me referindo à questão da matéria-prima, que é um assunto do momento muito importante. Eu estou focando mais na questão do desenvolvimento do produto para atender esse público que está cada vez mais exigente, né? Mas para isso eu preciso também. Mas foi o Eduardo que falou, né? Que só 10% das indústrias se deram conta de que o time mudou, que a coisa mudou. E isso, mas qual que é o nosso papel enquanto cadeia na conscientização dessa mudança? O que a gente pode fazer? Todo mundo tem que dar os pulos. Por exemplo, na campanha de valorização do móvel, eu acho, showrooms, nos principais centros. Pois não. Se vocês me permitem, eu vou pegar as duas colocações, tanto a pergunta do Bessa quanto a preocupação da Rosana, que é legítima, né? Eu acho que ela
é legítima de É o toda a assunto do cadeia. momento, né, Camila? Não dá para dizer Mas que ele não existe, né? não dá, ele está aí presente, borbulhando, né? Mas eu acho que é muito importante o que você falou, Bessa. Você perguntou como que poderia integrar essa cadeia como um todo em um canal de comunicação onde pudesse haver essa troca. O que está acontecendo em relação ao lojista, o que está acontecendo com a indústria, o que está acontecendo com o fornecedor. E eu acho que é essa ausência de comunicação nessa cadeia é que está trazendo também esse problema. Então, para a gente, se a gente estiver cada vez mais próximo, entendendo o que está acontecendo na ponta, a gente consegue dar os nossos pulos mais rápidos, Rô. Então, assim, né? Mas, enquanto a gente tem, então, lá na ponta está acontecendo o nosso contato é com a indústria e a gente está vivendo uma realidade. Fica muito longe, né? Então, quando aconteceu a pandemia, e é lógico, é algo que ninguém nunca viveu, né? A tal da guerra silenciosa. Ainda bem que não tem bomba explodindo por aí, né? Então, a gente tem que, como a Rosana colocou, eu acho muito importante a gente entender que a gente está vivendo um momento difícil, mas que a gente precisa manter aí a força e manter aí o foco para poder conseguir superar isso e voltar com um aprendizado, com uma transformação, né, de tudo isso. Então, eu acho que o que acontece, por essa comunicação na cadeia não ser tão estruturada hoje, ninguém estava preparado. Então, a gente conversava com a indústria, não, nós estamos parando a fábrica, nós estamos em férias coletivas, né, todo mundo, olha, a gente sendo desligada da empresa, empresas fechando. Então, o que se esperava? Se esperava uma recessão. Né? E além disso, o problema hoje de falta de matéria-prima é na cadeia como um todo, é no meu fornecedor, é no fornecedor da Andrea. Então, assim, não é só um ou outro, é toda a cadeia foi impactada. E eu acho que não só pela falta de comunicação, que é um fator porque a gente achava que isso ia ter uma recessão, mas principalmente porque teve um aumento, gente, aumento histórico de venda. Não é que assim, a gente parou, mandou a gente embora, não tinha máquina. Não. A Real, por exemplo, ela parou férias coletivas, ela seguiu todos esses protocolos, mas a gente conseguiu até aumentar a nossa capacidade nesse período. E mesmo assim não é suficiente, porque a gente está falando de um crescimento de mercado que não estava previsto. Exponencial. Né? Perfeito. Exponencial. E é aquilo, por mais que a gente seja rápido a gente investiu, comprou novas máquinas, assim, com muito esforço, conseguiu contratar, a gente contratou uma quantidade de pessoas absurdas, né, para conseguir atender essa demanda. Ainda assim, a gente não consegue aumentar a capacidade tão rápido para atender essa necessidade que ninguém sabe dizer se é momentânea, se ela vai continuar. Porque aí, imagina o seguinte, Rosana, a gente aumenta a capacidade, a gente vai ter um custo fixo. E lá na frente, eu não consigo mais suprir essa minha capacidade que eu aumentei. Isso é um problema para a indústria. E aí pode também gerar outros impactos. Então, o que eu acho que é muito importante neste momento? A gente se unir. E juntos entender o que está acontecendo, porque conforme a gente entender e tiver pelo menos um panorama, que a gente sabe que vai ter riscos, mas se tiver um panorama de como vai ser, a gente pode reagir muito mais rápidos. Não sei se... Eu faço das tuas palavras, Camila, as nossas também, porque não é fácil investir no nosso país. Eu, falando em nome da Bernec, estamos com uma fábrica nova chegando breve. Então, até de se pensar, tipo, como é que vai ser os próximos passos, e a gente continua firme, continua acreditando e continua querendo fomentar essa união entre a cadeia, né? Entre o fornecedor, entre os nossos clientes. E eu acho que o que você comentou é muito importante, que é a agilidade das informações, né? Das trocas de informações, se reinventar, trabalhos colaborativos. Temos um projeto acontecendo, Real e Bernec, num trabalho diferente de design, que, então, assim, para trazer cocriações interessantes para atender novos mercados, novas necessidades. Então, talvez essa seja a resposta. União, percepção, e só dessa forma a gente consegue desenhar um futuro próspero para todos, né? E, claro, continuando investindo num país como o nosso, que não é fácil, e pensando num futuro promissor e brilhante. Mas isso a partir de união, a partir de informação. Eu acho que a gente tem a faca e o queijo na mão nesse momento, que é ter a agilidade, que é a internet. E a gente estamos hoje aqui numa sala de bate-papo com pessoas incríveis. Talvez isso não aconteceria em outros momentos. Podendo discutir e daqui gerar muitas ideias, não só entre a gente, mas com as pessoas que estão aqui assistindo hoje. Né? E trocarmos e evoluirmos de uma ideia a partir da outra. E isso é exponencial. Solução exponencial. Então, é foco na solução, é foco no que vai vir pela frente, e não tem outro jeito que não seja unindo todo mundo da cadeia.
E nesse Perfeito. sentido, Bessa, você está de parabéns, porque você tem feito esse seu trabalho brilhantemente, né? Verdade. Esse seu novo projeto é sensacional, faz com que a gente coloque em prática o que estamos falando aqui, né, Camila, hoje. Sim. E Bessa, você precisa lançar um desafio, porque sabe o que me preocupa? A Rosana deu um insight importante agora, quando ela falou. A gente agora está preocupado com essa demanda em alta. Como nós vamos resolver? Mas será que a gente também não pode perder o time de entender como está esse consumidor e já pensar como é que a gente vai se transformar? Como é que vai ser o amanhã? Porque o que mudou, mudou. Não vai ser mais igual. Né? Então, como é que vai ser isso? Então, talvez a gente está tão focado agora, né, em apagar o incêndio da cadeia, da alta demanda, que a gente acaba perdendo também o time de ver novas soluções que podem estar aí, a gente pode estar oferecendo, né, que não impacte na demanda, mas também seja mais uma solução para esse problema, e atender as necessidades e deixar o nosso consumidor muito mais satisfeito, muito mais feliz, com muito mais conforto, né? Então, eu acho que aí, Bessa, você tinha que lançar uma campanha, juntar aí as empresas do setor, o desafio do momento, como é que nós vamos estar no amanhã? É isso aí. Juntos nós faremos isso. Você se integra ao projeto que você ajuda a construir. Tamo junto, né, André? A gente adora um projeto. Sem dúvida. E desenhar um futuro que seja bom para todos, né? O que você me diz, Eduardo? Não pede garrafa de painel. Não, eu acho que a Camila e a André colocaram muito bem, exatamente nessa linha que eu ia colocar também. E a finalização que a André colocou, que é o que a gente está fazendo aqui agora, na verdade, né? Eu acho que a gente nunca teve um momento tão propício para isso, né? A gente nunca nos reuniu aqui entre fornecedores, comunicadores, indústria, enfim, para discutir esses assuntos, colocar na mesa e falar de uma maneira tão transparente, tão honesta, né? Porque a gente entendeu que está todo mundo no mesmo barco, né? Então, eu acho que isso não tinha acontecido antes, então essa mudança já está acontecendo, né, Bessa, sobre o que você perguntou. Acho que esse exercício que a gente está fazendo agora, nessa última hora e que vem acontecendo todas as terças-feiras, né? Eu acho que é um bom exemplo de uma ação, né, de mudança que já vem acontecendo, né? O que eu entendo é assim, o que falta para esse setor, o tempo que eu estou nele, 26 anos passados, é que ele tem um formato de trabalho assim, cada um trabalha por si e Deus que cuide de todos, né? Diria assim, não tem certo e não tem errado, existem escolhas, né? O que a gente não pode é fazer escolhas e depois se lamentar dos resultados que as escolhas nos trazem, né? A gente pode escolher qualquer caminho. E já dizia a velha fábula da Alice no País das Maravilhas, né? Quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho tá bom. Nós sabemos para onde nós queremos ir, nós que estamos aqui hoje. Nós queremos um setor que a gente tenha essa alegria, essa vontade de trabalhar todo dia que a gente tem, a gente acorda com ela, mas que a gente sinta também o resultado dos nossos trabalhos redundando em alguma coisa, ressudando em alguma coisa. E a hora que a gente vê a crise que a gente está vivendo, a gente está vendo o estouro de boiada que é. Estoura para um lado, estoura para o outro, falta articulação. Mas eu me daria por satisfeito se a gente conseguisse articular esses 10% que o Eduardo falou, e se vocês estivessem juntos nesse projeto. A gente consegue fazer, sim, o apontamento de um caminho diferente, de um caminho novo, que não vai ser para todos. Nunca é para todos. Qualquer solução que seja boa, ela nunca vai ser boa para todo mundo. Vai ser boa para quem tiver a Com sensibilidade certeza. de se identificar e se atrelar ao projeto, né? Posso Então, lançar um desafio? Pode e deve. Já está lançado o desafio, estou pegando a carona aqui, né, da Camila, como é que nós estaremos no amanhã. Então, Bessa, você fez de uma dificuldade uma oportunidade. O que você está nos proporcionando aqui todas as semanas, em particularmente hoje, especialmente hoje que eu estou tendo o privilégio de participar, né? Eu acho que nós temos que, vou lançar um desafio de você colocar como um tema, né? Um tema para Movelpar 2021. E nós vamos ter uma feira também digital, né? E que isso seja o tema para nós iniciarmos a nossa Movelpar. O que você acha? Eu acho perfeito. De 25 a 28 de janeiro de 2021, a Movelpar vai ser lançada oficialmente no modelo digital em Arapongas e já vai começar a acontecer até setembro. Então, o desafio, eu sou daquele tempo assim, eu tenho disciplina militar.
Ordem dada, ordem cumprida. Presidente, está acatado. Porque você está ouvindo aí, né? Sim. Parabéns. Então, vamos lá, gente. Eu quero agradecer a presença de vocês e queria dar uma oportunidade para vocês se despedirem desse nosso público seleto que está nos acompanhando ao vivo nesse momento e que também vai ver no YouTube na sequência. Eu tenho certeza que esse vídeo vai bombar. Então, dê suas palavras finais aí de encerramento. Eu só tenho a agradecer esse bate-papo em nome da Bernec, delicioso e com muito insight gostoso, que eu acho que já acabamos com um deles, né? Que a gente criar soluções aí para a cadeia. Temos uma feira já para a gente transformar essas ideias em resultado. E tem muita coisa para a gente fazer ainda juntos pela frente. Eu acho que se todos pensarmos na cadeia como um todo e trazermos sempre inputs, acho que a gente sai no final vencedor e com certeza mais fortes, mais estáveis e com sucesso, e que é o que a gente quer no futuro, né? Breve, continuar seguindo, trilhando e evoluindo como segmento. É isso aí. Obrigado, André. Você foi brilhante. Gente, eu queria agradecer a todos vocês e realmente hoje nós estamos vivendo um tempo de incertezas, né? Mas a gente percebe que é possível superar. Nós não temos todas as respostas, né? A gente percebeu isso hoje. Cada vez mais o diálogo vai ser importante e talvez as respostas que nós precisamos neste momento estão aqui, né? Em nós, nessa união, nessa conversa. O pouco que a Rosana e o Eduardo falaram, né? Como indústria de transformação, já me deram vários insights que eu não tinha tido antes, né? Então, como isso é importante? Então, Carlos, obrigado porque você está nos proporcionando algo que é realmente a transformação, gente. Nós vamos transformar este mercado, estar mais unido e, consequentemente, mais forte. E é por isso, nós não retornamos mais forte, né? Nós tivemos foi um foguete. Então, assim, obrigado e obrigado aí a Andréia, que foi brilhante, obrigada a Rosana, o Eduardo, e juntos nós vamos conseguir. Obrigado, Camila. Foi muito boa a tua participação hoje. Gostei muito. Obrigada, querido. Eduardo. Gente, que bom, se eu acho que se cada um que estiver assistindo aqui tenha tido uma ideia de melhoria para o menor que seja, eu acho que a gente já cumpriu o nosso papel, né? E isso já mostra que essa nossa união aqui já está dando um resultado interessante, né? Então, quero agradecer também, Andréia, Rosana, Camila, obrigado, Bessa, pelo convite. Acho que foi muito prazeroso essa troca de experiências nossa. E tomara que o pessoal aí que está assistindo e que ainda vai assistir tenha se sentido um pouquinho mais confortável, porque realmente, como a Camila colocou, estamos todos no mesmo barco, não temos as respostas para tudo, mas com certeza temos o telefone um do outro que a gente pode pedir socorro e pedir ajuda, né? E é bom poder contar com os nossos fornecedores, nossos parceiros de sempre aí, né? A gente pode contar com vocês para nos dar um apoio e vice-versa também. A gente está aqui justamente para isso, né? Obrigado, gente. Obrigado, Eduardo. Foi demais a sua participação. Obrigado por tudo. Rosana? Também queria agradecer. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, Bessa. Eu adorei estar assim juntinho com a Andréia, com a Camila, com o Eduardo e com as pessoas que vão nos ouvir, porque, embora veja como é contraditório, ao mesmo tempo que se fala em isolamento, neste momento foi o que mais nos aproximou, né, tanto do consumidor como da nossa cadeia dos fornecedores, né, onde a gente pode dizer as nossas necessidades e nós vamos ganhar tempo com isso, porque nós estamos se ouvindo, então nós vamos ser mais assertivos, né? A gente está pensando diferente, está pensando juntos. Então eu acho que é muito, muito, muito importante, muito prazeroso e nós vamos colher juntos também os frutos de tudo isso. E eu estou à disposição e eu gostaria de continuar esse papo e essa evolução que o mercado está exigindo. Hoje o mercado ele tem as necessidades, existe essa demanda, existe uma demanda até represada, porque a gente não vinha numa crescente e agora nós estamos numa crescente, então nós temos que acelerar, né? Nós não temos mais tempo a perder. Então vamos nos dar as mãos, porque juntos nós somos mais fortes. E como disse o Eduardo, não temos resposta para tudo e nunca teremos, porque quando tivermos as respostas, vão mudar as perguntas. Então essa busca é
constante. E eu, muito obrigada a todos, foi um prazer estar com vocês. Até mais. Eu quero dizer da minha satisfação de poder contar com vocês, foi uma reunião brilhante. Agradecer o apoio da Bimóvel, os patrocínios da Bernec, da Feira Formobile, da Movelpar 2021, da Têxtil J. Serrano e da Saerlac. E dizer para vocês que, olha só, que coisa interessante, que eu vou colocar aqui agora, compartilhar a tela, espero que esteja compartilhando. Na próxima semana, nós vamos ter uma mega maravilhosa palestra com a Andrea, que vai falar para nós sobre esse novo morar e esse design, né? Como que ele pode responder às novas tendências e necessidades desse nosso viver, que é uma pergunta que não quer calar, que todo mundo tem hoje e que gostaria de ter respostas, né? Então, feliz daquele que assistiu ao vivo, e aquele que puder assistir pelo vídeo também vai ter lá a sua compensação. Mas assista ao vivo, que é muito melhor. Ao vivo você pega tudo, em primeira mão. Ok? Muito obrigado a todos. E quero convidar vocês a continuarem fazendo uso das nossas plataformas. setormoveleiro.com.br é um site que não trata de outro assunto a não ser levar informações de reflexão. Então, se você quiser uma inspiração, quiser sair do assunto matéria-prima, que não vai ter mesmo, além daquilo que já está aí disponibilizado. Se você quiser apontar caminhos diferentes, vai no nosso portal que você vai encontrar. As nossas redes sociais também estão bombando. Ontem nós tivemos o nosso maior retorno do nosso tempo em mídia social. Foi, assim, uma coisa avassaladora a participação que nós tivemos ontem nas mídias sociais. E isso tudo acontece porque você aposta em nós e confia em nós. Então, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.